galera, beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão muito especial para você que vai fazer essa prova de trigonometria. Então vem comigo, acompanha as resoluções, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. Então venha conferir essa revisão, galera, beleza? Questão de número 1. Ele diz o seguinte: determine o valor de x na figura abaixo. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó. Inicialmente eu vou chamar de y esse pedacinho aqui, CD, e aplicar Pitágoras nesse triângulo pequenininho, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais y ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, é igual a 2 ao quadrado, 4, mais y ao quadrado. Isolando y ao quadrado, nós temos 25 menos 4, que por sua vez fica 21. Então, portanto, o y é a raiz quadrada de 21. Mas veja um detalhe, ó. Essa medida aqui passa a ser 10, que é a soma de 2 com 8. E agora nós vamos trabalhar novamente com o Teorema de Pitágoras no triângulo CDB, onde o x é a hipotenusa, x ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado mais 10 ao quadrado. E com isso nós temos, ó, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é 21, mais 100. Então, x ao quadrado é igual a 121. Portanto, o x é igual a raiz quadrada de 121, que é igual a 11. Unidade de comprimento. Beleza? Sucesso! Questão de número 2, vamos lá, galera, sucesso total, ó. Sabendo-se que cosseno de x é 4/5, com o x maior que 0 e menor que π sobre 2, determine a secante. Olha que bacana, né, ó? Uma questãozinha bem tranquila, ó, onde você tem que lembrar o seguinte, ó. A secante do ângulo é justamente o inverso do cosseno. Ah, professor, então se ele me deu o cosseno, a secante é só inverter a fração? Justamente. Muito bem, ó. Então vai ficar 5/4. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 3. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 12 sobre 13, calcule seno de x. Muito bem, vamos recorrer ao triângulo retângulo, ó, e usar a definição, né? Ó. Nós temos aqui o triângulo retângulo, chamar aqui de x, ó, e o cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos considerar que o cateto oposto ao ângulo x seja y. E aí nós vamos trabalhar inicialmente com o Teorema de Pitágoras, na verdade, ó. Muito bem, então nós temos 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é igual a 144 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 169 menos 144. Que por sua vez, 25. Portanto, o y vai ser igual a raiz de 25, que é 5. Feito isso, a questão pede o seno do ângulo. E aí a conclusão que nós temos, que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Sucesso total. Tamo junto, turma. Show! Questão de número 4 diz o seguinte, ó. Se o seno de x é igual a menos 5 sobre 13, com x pertencente ao quarto quadrante,
Determine cossecante de x. Olha só, a cossecante do ângulo é justamente o inverso do seno. E como foi dado o seno na questão, né, ó, nós temos aqui, ó, que o seno de x, ó, é justamente menos 5 sobre 13. Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Nós vamos igualar e fazer o seguinte, ó, inverter a fração. Menos 13 sobre 5. E lembrar o seguinte, ó, como está no quarto quadrante o seno é negativo, a cossecante também vai ter que ser negativa. Ela vai manter o mesmo sinal do seno, tá, gente? Então, ó, foca no setaco, ó. Setaco 12, 13, 14, que é justamente o primeiro. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. A tangente, ó, primeiro e terceiro. E o cosseno, primeiro e quarto. E aí, do seno, nós temos a cossecante. Da tangente, a cotangente. E do cosseno, a secante. E aí, memorizando onde as funções são positivas, automaticamente você vai descobrir onde elas são negativas. Beleza? Sucesso total. Vamos adiante. Show! Questão de número 5 diz o seguinte: se o cosseno de x é 3/4, com x maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, determine tangente de x. Veja o seguinte, ó. Essa parte aqui pra gente tá querendo dizer que a situação está ocorrendo no quarto quadrante, beleza? Por isso que o cosseno tá positivo, ó. Cosseno está sendo 3/4. E com isso a questão pede a tangente. Então vamos lá. Vamos pegar essa informação e jogar no triângulo. Beleza? Muito bem. Então vamos nós, ó. O ângulo é x, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aqui eu vou chamar de um certo y. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, ó, 4 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais y ao quadrado. Ó. 16 é igual a 9, mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 16 menos 9. Deixa eu só ajeitar aqui. 16 menos 9, que é 7. E aí o y passa a ser a raiz de 7, beleza? Muito bem. Como a questão está pedindo a tangente desse ângulo, nós vamos pegar o cateto oposto, que é a raiz de 7, sobre o adjacente, que é 3. E como a situação ocorre no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 6, ele diz assim: considere o triângulo ABC abaixo, o retângulo em C, com alfa igual a 30 graus, sendo o ângulo BAC, e AC 4 raiz de 3, determine sua hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, AC 4 raiz de 3, e a hipotenusa eu vou chamar de um certo x, onde eu posso trabalhar com o cosseno do ângulo 30, ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ó, igual a 4 raiz de 3 sobre x,
onde podemos Tommy Buff, cancelar a raiz de 3 com a raiz de 3. Fica 1 aqui e aplicar o cruz credo. Ó. Dessa forma, o x é igual a 8. Beleza? E aí também nós poderíamos focar na dica, que é o seguinte. Não custa nada lembrar, né? Ó, que facilita também na hora da resolução, que é a seguinte. Ó, quando você tem um triângulo retângulo e o ângulo sendo 30 graus, ó, se o cateto oposto ao ângulo de 30 eu chamo de L, a hipotenusa é o dobro e o adjacente é o valor do L raiz de 3. E claro, fazendo a comparação, né, com o triângulo que foi dado, nós facilmente percebemos o que? Ó, que o ângulo aqui é 30, aí ele te deu ó, 4 raiz de 3, o oposto seria 4, e a hipotenusa o dobro, 8. Beleza? Só para deixar bem claro, né? Tá bom, gente? Sucesso total, tamo junto, show! Questão de número 7, ele diz assim, ó, num triângulo retângulo temos que tangente de x é igual a 4, que nós podemos escrever, né, ó, 4 sobre 1. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor do cosseno de x? Beleza, ó, para efeito de representação, ó, ilustraçãozinha, nós vamos desenhar aqui o triângulo, o ângulo x, a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, e aí eu vou chamar a hipotenusa de y. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que y ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Poxa, professor, que tranquilidade, hein? Beleza, professor, estou entendendo direitinho toda essa explicação. Ótimo. Então vamos lá. Y é a raiz de 17. Como a questão pede o cosseno do ângulo, e ele diz que é agudo, então vai ser positivo, não é verdade? Então vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, para tirar essa raiz do denominador, racionalizamos, ó, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz quadrada do próprio número. Então vai ficar raiz de 17 em cima e 17 embaixo. Concluindo aí a resposta, tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 8. Uma escada de 8 metros foi encostada numa parede, de tal forma que o ângulo da escada com o chão foi de 60 graus. Determine a altura que a escada se encontra do chão. Beleza. Então nós vamos fazer aqui um esboçozinho, ó. Tranquilo. Vamos considerar que aqui seja os 60. Ele quer saber essa altura. E aqui 8 metros. Beleza. Então, como o H encara o ângulo, ele está oposto ao ângulo e o 8 representa a hipotenusa. Então, por definição, nós vamos trabalhar com o seno desse ângulo. Seno de 60 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó. E aí, ó, simplificando os denominadores por 2, tome buff, né? Fica 1 e 4. H é 4 raiz de 3 metros. Beleza? Sucesso total, hein? Questão de número 9. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 5 sobre 13 e x é maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, determine cotangente de x. Beleza. Então, antes de mais nada, nós sabemos que se o x é maior que 270 e menor que 360, essa situação está ocorrendo no quarto quadrante. Como é que eu sei, né, professor? É só lembrar do ciclo trigonométrico, tá, ó, onde você faz isso aqui, ó, 0, 90, que é π sobre 2, 180, que é π, 270, ó, 3π
sobre 2 e 360 2π. E claro, de 0 a 90 sempre é o primeiro quadrante, de 90 a 180 segundo quadrante, de 180 a 270 terceiro e de 270 a 360 o quarto. Então, por isso que ele deu, ó, o cosseno positivo, ó. Tranquilo? E com isso nós vamos jogar essa informaçãozinha no triângulo, ó. Um triângulozinho retângulo. E aplicar a definição. Tranquilo? Muito bem. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou chamar de y, o cateto oposto. E aplico Pitágoras, ó. Então, vou ter 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é igual a 25 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 169 menos 25, dá justamente 144, que por sua vez fica 12, ó. Raiz de 144, 12. Feito isso, nós temos que a cotangente do ângulo, a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Como está no quarto quadrante, negativo. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 10. Sabendo-se que secante de x é 25 sétimos e x é maior que 0 e menor que π sobre 2, determine a cossecante. Essa situação aqui está ocorrendo no primeiro quadrante. Perfeito, professor. Ó. Então, primeiro quadrante. Feito isso, nós vamos jogar no triângulo. E aí vai ficar como, ó? Secante é a hipotenusa sobre o adjacente. Chama de y e aplica o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 7 ao quadrado, 49. Mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ficar 625 menos 49, que dá 576. E aí o y passa a ser a raiz quadrada de 576, que por sua vez é 24. Tendo o valor do y, que representa o cateto oposto, nós vamos concluir a questão dizendo que a cossecante é o inverso do seno, então vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. Beleza? Sucesso! Show de bola! Questão de número 11, ele diz o seguinte, olha só. Sabendo que um triângulo possui dois lados medindo 50 metros e 80 metros, com o ângulo formado entre eles sendo de 60 graus, determine o terceiro lado. Então, inicialmente, eu vou fazer um esboçozinho, ó. E levar em consideração que o ângulo seja aqui, 60 graus, 50 metros, 80 metros, beleza? E o terceiro lado que encara o ângulo eu vou chamar de x. Perceba que o x está oposto ao 60 e eu tenho mais lados do que ângulos no triângulo. Então, vamos trabalhar com a lei dos cossenos, ó. X ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno de 60. Olha só, 50 ao quadrado, 2.500, 80 ao quadrado, 6.400, menos 2 vezes, 50 vezes 80, 4.000, e o cosseno de 60, 1/2.
Então, eu passo a ter, ó, x ao quadrado é igual a 2.500 mais 6.400, 8.900, menos, tome bufo 2 com 2, ó, menos 4.000. E aí, essa diferença fica sendo, ó, 4.900. Portanto, o x é igual a raiz quadrada de 4.900. E aí, a conclusão que x é igual a 70 metros. Beleza? Sucesso total, hein? Questão de número 12. Vamos ao enunciado, olha só. A figura mostra as distâncias em metros entre uma pessoa P, um hospital H e um estacionamento E. Considerando-se que raiz de 13 é igual a 3,6, determine o valor de D. Então, perceba que nós temos mais lados do que ângulos. Novamente, lei dos cossenos, ó. E vamos iniciar com o que encara o ângulo. Então, fica D ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado menos 2 vezes 600 vezes 800 vezes o cosseno de 60. Então, nós passamos a ter, ó, D ao quadrado, 600 ao quadrado, 360.000, mais 800 ao quadrado, 640.000, menos 2 vezes 600 vezes 800, 480.000. E o cosseno de 60, 1 meio. Tome bufo 2 com 2, né, ó, do meio. E aí eu tenho que D ao quadrado vai ficar, ó, 360.000 com 640.000, 1 milhão, menos 480.000, 520.000. E aí o D fica sendo a raiz quadrada de 520.000. Tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós podemos fazer o seguinte. Escrever, ó, 520.000 como sendo 52 vezes 10.000. Tá bom? E o 52 nada mais é do que 4 vezes 13. E aqui eu vou repetir o 10.000. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Raiz de 4, 2. Raiz de 13, 3,6. E a raiz de 10.000, 100. Então, isso aqui vai ficar 7,2 vezes 100. E aí eu vou ter que o D é 720 metros. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 13. Na figura abaixo, calcule a distância do ponto A ao ponto B. Muito bem. Vejamos o seguinte, ó. Nós temos aqui 30 graus nesse cantinho. Aqui 105 graus, ó. Então, o que falta para completar 180? 45. E nós queremos esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de X. Beleza? Olha, nós temos mais ângulos do que lados. Perfeitamente, você vai aplicar a lei dos senos, né? Ó. O X encara o 30 e o 200 encara o 45. Então, eu vou escrever assim, ó. X está para o seno de 30, assim como o 200 está para o seno de 45. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tome bufo 2 com 2. E aí fica x igual a 200 sobre a raiz de 2. Racionalizando, ó, nós vamos ter, ó, que multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, né? Então, fica 200 raiz de 2, tudo sobre 2, que por sua vez é igual a 100
raiz de 2 metros. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 14, vamos anunciar. Ele diz o seguinte, ó, no triângulo abaixo, A é igual a 6 raiz de 3 centímetros e os ângulos indicados valem A igual a 30 graus e B igual a 60 graus. Calcule B, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, 60 graus e aqui nós temos 30. Então, o A encara o 30 e o B encara o 60. Então, 6 raiz de 3 está para o seno de 30, assim como o B está para o seno de 60. E substituindo da tabela, nós temos, ó, seno de 30, 1/2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí nós vamos cancelar os denominadores, ó, tome bufo. E aí ficou B sobre a raiz de 3 igual a 6 raiz de 3. Dessa maneira, nós temos que o B vai ser 6 raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3. E aí a conclusão, 6 vezes 3, 18 centímetros. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 15. Num triângulo retângulo, temos que tangente de x é igual a 3. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor de cosseno de x? Beleza. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo, ó, e usar a definiçãozinha da tangente. Tranquilo? Aqui subtende que tenha 1 embaixo, ó, que 3 sobre 1 é 3. Então, tangente, ó, cateto oposto sobre adjacente. A hipotenusa aqui eu vou chamar de um certo y e aplicar o teoremazinho de Pitágoras. Ó. Y ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 9 mais 1. Y ao quadrado, por sua vez, é 10. Portanto, o y fica sendo raiz quadrada de 10. Ora, mas a questão que é o cosseno. E o cosseno do ângulo nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos racionalizar. Então, fica, ó, em cima e embaixo raiz de 10. Então, raiz de 10 vezes 1 raiz de 10. E raiz de 10 multiplicado pela raiz de 10 fica 10. Beleza? Sucesso total. E com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Espero que todos vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. E aproveite ao máximo essa revisão. Beleza? Bons estudos, sucesso total e até a próxima. Valeu!